Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindes e muito bem-vindos. Eu sou Mestre Cruel, este é mais um Rapidinhas do Cruel. Nós estamos começando hoje um novo formato. Eu quero experimentar esse formato, falar com vocês em pé, um pouco mais no tete-a-tete, conseguir colocar um pouco mais de recurso visual. A gente tem essa telinha aqui vertical do Instagram, mas eu acho que deste modo, desse formato, as coisas funcionam bem. Para iniciar esse 41º vídeo do Rapidinhas do Cruel e esta nova fase deste programa, que foi bastante longe, eu fiquei muito surpreso e fico muito contente toda vez que as pessoas me param nas festas, me param nos lugares e falam que acompanham o Rapidinhas, que gostam do Rapidinhas, que aprenderam com o Rapidinhas. Então, para mim é muito bacana poder contribuir cada vez mais para a educação BDSM, para a educação fetichista, compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo. Então, iniciando essa nova fase, eu quero começar esses próximos vídeos, eles vão ser um pouco mais cabeçudos. Nós vamos hoje falar um pouco sobre a origem do BDSM, a origem do fetichismo de um modo geral, entender que as coisas não começaram ontem e que a gente não é inventor de nada, a roda está aí há muito tempo rodando e trazendo coisas para a cena fetichista, tá bom? Primeiro, antes de tudo, este novo formato provavelmente vai fazer com que os meus bichos apareçam, não se assuste, tá tudo bem, eles vão ficar andando por aqui, vão ficar deitados e tudo mais. Eu não sei se vocês estão vendo, porque não está aparecendo meus pés, mas de alguma maneira pode ser que apareça aqui ou vocês ouçam alguma coisa. Beleza? Combinados assim? Bom, para falar sobre a origem do BDSM, a origem do fetichismo, aí eu quero fazer um acordo com vocês e dizer o seguinte: a gente pode olhar isso por muitos vieses, tá? O olhar que eu vou trazer é dividir o processo histórico em dois. O que eu vou chamar de origem, enquanto história mesmo, e o que eu vou chamar sobre BDSM contemporâneo, fetichismo contemporâneo. Quando eu falo sobre BDSM contemporâneo, eu estou chegando ali nos anos 1800, a partir dos anos 1800, que é quando cunha-se o termo sadismo. E aí a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo. Enquanto eu falo quanto BDSM origem, o que eu quero dizer é sobre a origem desta ideia de obter prazer através da humilhação, da tortura, da dor, enfim, todos esses lugares. E aí a gente tem que fazer uma viagem no tempo e ir para lá para os anos de 3000 a.C., mais ou menos. Nós vamos chegar na civilização suméria, onde hoje fica ali a região de Israel, ali naquela parte da Mesopotâmia. E os povos sumérios eram politeístas, como as grandes civilizações que sucederam até o cristianismo, que se torna ali uma das primeiras grandes civilizações, das grandes religiões monoteístas, né? Mas os povos sumérios, eles eram politeístas. E dentro do politeísmo, a deusa Inanna era a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da guerra e a deusa da beleza. Ela ocupava esses 4 postos da divindade suméria. E uma forma de você agradar a deusa Inanna era submetendo o seu corpo a humilhações. A deusa Inanna e os seus, né, quando tem os relatos das passagens, né, da deusa Inanna nos escritos sumérios, a gente vê que ali havia muito prazer desta deusa quando os seus súditos, para alcançarem algo que queriam, se submetiam a formas de humilhação, incluindo humilhação pública, como se despir e circular pela cidade, ou até mesmo o que hoje nós chamamos de masoquismo, né? Que é açoitar o seu corpo, se autoflagelar em busca de, através da sua dor, enaltecer o trabalho da deusa Inanna para conseguir a graça que a deusa queria, até, claro, o teu corpo não aguentar mais, chegar nesse estado esse estado extremo de devoção e você pedir por misericórdia, e aí ela atendia à sua prece, ao seu pedido. É claro que isso a gente não pode considerar como BDSM, mas eu acho interessante pensar
quando eu falo sobre os povos sumérios e a deusa Inanna, toda vez que eu comento sobre isso enquanto origem, primeiro que pouca gente sabe que vem daí, muita gente já pensa o BDSM enquanto origem moderna, contemporânea, a partir dos anos 1800, mas o que eu quero falar é que eu acho que é muito interessante que um mito, um mito religioso, porque eu acho que isso diz muito mais sobre a formação do homem, do ser humano, do que da formação dos deuses. Afinal de contas, o mito é feito pelos homens. Então, acreditando ou não sobre isso, a gente não vai entrar neste mérito sobre crenças, mas esses mitos foram construídos ou foram narrados através dos homens. Então, se isso está dentro do imaginário da construção de um mito, diz muito mais sobre uma sociedade, diz muito sobre a construção humana, do ponto de vista sociológico mesmo da coisa. Porque está no cerne do ser humano esta forma de prazer, ou de sentir prazer e com o sadismo e com o masoquismo. Isso de alguma maneira forma o nosso caráter humano. Claro que algumas pessoas mais, outras pessoas menos, mas existe, por obviedade, e isso é inegável, um certo senso de prazer quando a gente acaba tendo que ver o outro numa posição subjugada, dentro desse lugar. É claro que, calma, antes que a gente, não estou falando aqui de uma coisa sem consentimento, não é sobre isso. Mas a forma humana, o pensamento humano, ele está muito ligado a essa construção. O próprio idioma alemão tem um termo chamado Schadenfreude, que significa como prazer obtido através do infortúnio do outro. Quando você está andando na rua e uma pessoa cai na sua frente, e o seu primeiro impulso, ao invés de ajudar essa pessoa que caiu e que provavelmente se machucou, é ter uma crise de riso enquanto isso, Porque de alguma maneira está no nosso ser primal essa construção. E acho que de algum modo data desses povos antigos que formam as nossas civilizações, que vão formar as civilizações futuras. Então é claro que tudo isso está enraizado dentro da gente. Então, avançando um pouco mais no tempo, eu quero chegar agora e convidar a gente a fazer uma viagem até os povos gregos e depois os povos romanos. A Grécia Antiga, principalmente, tem uma forma muito patriarcal de se estruturar enquanto sociedade e, diferentemente dessa sociedade patriarcal pós-Idade Média, nós temos uma sociedade que é baseado não só na liberdade sexual dos homens, como também no incentivo à liberdade sexual dos homens, A gente tem que lembrar, por exemplo, que o sexo oral praticado entre mestre e discípulo era uma forma, enxergada pelos gregos e depois pelos romanos, de transmissão de conhecimento. Isso, então, demonstra que uma mulher que fazia sexo oral em um homem, tinha neste homem a figura submissa. Este homem que recebia o sexo oral de um corpo feminino, era considerado um corpo submisso, uma pessoa submissa perante a sociedade. Por quê? Porque se é através do ato que a gente transmite conhecimento de uma geração para outra, quando você coloca isso dentro de um papel feminino, do papel da mulher, que já nesta época está num lugar de inferioridade perante a construção social do homem, você inverte esta lógica de pensamento. Então, existiam, obviamente, muitas formas, você pega, eu estive recentemente em Pompeia, e lá você tem as casas de banho com as pinturas, inclusive mostrando, vou pôr aqui em algum lugar, essas pinturas que mostravam que dentro desses bares, dessas saunas, desses lugares, quase desses prostíbulos,
o ato da mulher chupar um homem, né? O ato da mulher chupar o homem, ou então fazer o homem chupá-la, era por natureza uma forma de dominação da mulher perante a este homem. Então, óbvio que dentro desses lugares onde a sexualidade está escondida do mundo social, do dia a dia, né, da questão do dia a dia, estes prazeres, esses homens que tinham esses prazeres, iam dentro desses lugares, dentro desses prostíbulos, dentro dessas saunas, dessas casas de banho, para realizar esse desejo, estes fetiches, né? Eu estou mostrando daqui também essa pintura que fica lá na Itália, que são dois homens chicoteando uma mulher. Só que esse chicoteamento ele não acontece numa forma, como é que fala? Numa forma punitiva, no sentido de ela fez algo errado perante a sociedade, está sendo punida com os açoitamentos que a gente tem em outros lugares do mundo. Aqui, obviamente, está instaurado um estado de sexo, um estado de prazer. Essas três pessoas que vocês veem nessa imagem estão tendo prazer através do whipping, através do chicoteamento. Então, tá na nossa cara, tá na nossa busca, tá nas nossas pesquisas. Quando a gente olha para o nosso passado, tá lá o cerne da coisa, tá lá da onde veio. Não é de agora, não é dos anos 1800 para cá, não é dos anos 1900 para cá, não é dos anos 2000 para cá que o BDSM e o fetichismo existem. Claro que os nomes, a nomenclatura, ela é dada depois, num período, sim, esse sim mais recente, muito pós-revolução burguesa principalmente, onde isso acaba ganhando uma nomenclatura. Por quê? Porque a academia, o academicismo, principalmente a psicanálise, a psicologia, passam a querer estudar isso, e para estudar isso, eles transformam e, claro, começam a nomear e dar nomes a essas coisas. Então, sim, você não vai pegar um escrito grego, um escrito romano, nem um escrito sumério da deusa Inanna, como eu disse, não vai estar lá escrito BDSM, não vai estar lá escrito sadismo, não vai estar lá escrito masoquismo. Mas o cerne deste prazer, a forma como a gente obtém prazer enquanto sociedade, seja ela patriarcal ou não, seja ela dominativa ou submissiva, tá na raiz da nossa psique, tá na raiz do nosso eu interior. Então, sim, quando eu digo e afirmo que todo mundo tem fetiche, todo mundo tem fetiche. Você pode não ter este ou aquele, mas de alguma maneira todo mundo tem. E aí, me conta aqui embaixo quais são os seus, principalmente aqueles que você tem vergonha de assumir, e vamos nos respeitar e assumir os nossos fetiches, viver os nossos fetiches, desde que eles respeitem, é claro, a consensualidade, respeitem a segurança, tenham consciência dos riscos, o trabalho para a gente mitigar os riscos, e envolva sempre pessoas maiores de idade, pessoas plenamente capazes de consentir, pessoas em sã consciência e apenas seres humanos. Daí para frente, sejam felizes. Tá certo? É isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste novo formato. Eu vou falar um pouco mais nas próximas semanas sobre teoria BDSM, bem raizona mesmo, falar sobre história, falar sobre bibliografia, falar sobre personagens, personas importantes para a cultura BDSM. E é isso. Nós nos vemos na próxima semana. Tchau!